questionamento. 5 minutos cada subrelator. Começar o meu questionamento, fazer perguntas bem objetivas. Em relação ao Comperj e a refinaria Abreu e Lima, o senhor disse onde que foi a atuação mais forte do cartel, né? O senhor imagina que, além do prejuízo financeiro, do desvio de dinheiro público, esse jornal aqui é de ontem, o Jornal Extra, do Rio de Janeiro. Complexo deixa 8 mil longe de casa e sem emprego. Então, você imagina o prejuízo e quanta gente está passando fome por causa da atitude de vocês. Eu gostaria de saber se você pode me dar um número aproximado de quantos bilhões de reais foram o superfaturamento dessas duas obras. Olha, isso é uma questão delicada, porque, na minha avaliação, não houve superfaturamento, porque os contratos foram fechados dentro dos limites regulares, dos limites dos procedimentos da companhia. Pode ter havido preço elevado. Eu queria te perguntar, dentro de um limite. Porque você fez um juramento aqui de falar a verdade. E você, no seu termo de colaboração, você disse que as empresas apresentavam um preço muito superior e havia essa negociação. Mas está escrito aqui, no seu termo de delação, que as empresas se adequavam a 20% acima do valor orçado pela Petrobras. E a Petrobras aceitava 20% acima do orçamento. Está escrito aqui. Queria que o senhor confirmasse se é verdade. Não, é verdade. É verdade? Então são 20% acima do valor que a Petrobras estimava. Não, o senhor escreveu isso. Não, eu sei, é fato, mas eu posso explicar? Não, com certeza. A Petrobras é o seguinte, ela tem, por costume, né, ou tinha na minha época, né, ou por procedimento, né, fechar contratos entre menos 15% e mais 20%, tá, em relação ao orçamento médio, orçamento determinado pela equipe de orçamentação. Por exemplo, o orçamento era 100. A gente podia fechar entre 85 e 120. É só isso que existe o regulamento. O que aconteceu na questão do cartel? O cartel trabalhou fortemente e articuladamente para levar esse limite para o limite superior, mas dentro do procedimento. É isso, só isso. O senhor não me respondeu, não sei se o senhor tem estimado esse número. O senhor tinha o orçamento inicial, tenho certeza que o senhor tem, o senhor trabalhou na Petrobras, funcionário de tantos anos, com competência. Então, o senhor tem a estimativa inicial do Comperj e da Abreu e Lima. E com esses superfaturamentos, 20% acima do valor orçado para a Petrobras, para mim é um superfaturamento. Porque se a Petrobras pode até não conseguir contratar, mas aí teria que denunciar que está comprando 20% mais caro do que o valor que ela acha justo. Isso seria quanto em relação a esses dois empreendimentos? O senhor tem um número mais ou menos? Não, é o seguinte, eu era da área de serviços, então, por exemplo, eu nunca soube ou participei da orçamentação do Comperj ou da Reneste como um empreendimento. Isso era de abastecimento. Entendi. Eu era responsável pela licitação da unidade HDT. Então, aí a gente detalhava aquela unidade antes da licitação, orçamentava item por item, fechava o orçamento. Eu tinha a ideia, e só sabia o orçamento depois de aberto, depois de recebidas as propostas, tá, daquela unidade industrial. Então, essa questão, quanto custava o Comperj ou Abreu e Lima, eu não tenho condição de responder, porque eu não era encarregado desse, ou não era meu trabalho. Eu vou, porque existem uns questionamentos aqui, eu também não quero ser demorado, eu vou fazer 8 perguntas ao senhor. Deputado, Vossa Excelência tem 1 minuto para concluir. Por que o senhor escolheu o sobrenome da presidente Dilma para abrir o offshore do senhor? Vana Rio. Foi uma coincidência ou foi querendo atingir a presidente de alguma forma? Não, assim, normalmente, quando vai se abrir um offshore, quando eu abri offshore, o próprio banco, o agente do banco, vinha com uma relação de empresas já abertas. Então, ele falou... Essa empresa, então, escrito Vana Rio, com o sobrenome da presidente, já estava aberta? Já, quando... Uma coincidência, então, querendo envolver o nome da presidente da República. Se eu tenho 1 minuto, eu vou fazer uma consideração aqui. Os bancos, tem muitas outras perguntas, mas os bancos que financiaram a Sete Brasil, Fundo de Pensão Petros, PV, Valia, Funcef, Banco, BTG Pactual, Bradesco e Santander, são instituições conhecidas que não deixam vazar 1%
né, em qualquer negociação. Então, se esses bancos, essas empresas financiaram a Sete Brasil, elas tinham conhecimento que a Sete Brasil pagava propina? Não. Não. Só mais uma pergunta, uma colocação. Altineu, eu vou encerrar. Só uma colocação para você, Pedro Barusco. Dizer o seguinte, eu solicitei a cópia dos áudios e vídeos das reuniões do Conselho da Petrobras. Eu solicitei também a convocação da sua esposa, Luciana, porque em momento algum você citou claramente os agentes políticos. E se você tinha uma relação tão próxima com o Renato Duque, não é possível que, com tantos anos, você não sabia claramente, né, a quem mais ele dava dinheiro, ou vocês davam dinheiro. E para você ter uma ideia, você sofre de câncer, que é uma doença terrível. Não, eu tenho que falar. Não, eu vou falar. Você me desculpa, mas eu vou falar. Deputado, cada um tem seu direito. Cada um tem seu direito. Eu tenho na minha família quem sofre de câncer, eu vou falar. Ele vai ficar calado a partir de agora. Ô, deputado Altineu. Deputado Altineu. Se começar, ele vai ficar calado a partir de agora. Deputado Altineu. Deputado Altineu. Deputado Altineu. Não é questão pessoal. Deputado Altineu. Deputado Altineu. Deputado Altineu. Deputado Altineu, com todo o respeito que tem a Vossa Excelência, nós acordamos aqui com o depoente que questões de foro pessoal não seriam tratadas e nós não permitiríamos que nenhum parlamentar abordasse esse assunto. Então, eu não quero aqui cometer a descortesia com Vossa Excelência de cortar o seu microfone. Então, esse assunto a presidência não permitirá que seja tratado, porque isso foi um acordo feito previamente e publicizado por este presidente para com a comissão e previamente acordado, inclusive por Vossa Excelência, que concordou com os termos ao qual nós fizemos para que o senhor Pedro Barusco pudesse contribuir. Então, o tempo de Vossa Excelência está encerrado. Com a palavra o deputado Bruno Covas, segundo o subrelator. Senhor Pedro Barusco. 96, presidente. Deputado Paulderney. Senhor presidente, nós estamos vendo aqui o regimento ser quebrado toda hora. Não há no regimento interno da Câmara dos Deputados esse tratamento coloquial, esse tratamento íntimo de você, como o deputado que me antecedeu aí estava falando, você, Pedro Barusco, o próprio relator se referindo ao depoente. Nós iremos cobrar que o regimento seja cumprido a partir de agora. Vamos cuidar para que esta comissão possa cumprir o regimento interno da Câmara dos Deputados e não criar essa intimidade que alguns estão demonstrando entre o depoente e quem está inquirindo. Está acatada a questão de ordem de Vossa Excelência, iremos cobrar que o regimento seja integralmente cumprido. Com a palavra o deputado Bruno Covas. Senhor Pedro Barusco, o esquema de desvio de recursos da Petrobras, que o senhor ajudou a revelar, atuou nas obras do Gazeni? Sim. Quem idealizou o projeto Gazeni? Olha, foi a área de gás e energia, porque o projeto, a concepção, a elaboração da orçamentação global, né, isso é a área de negócio. Nós atuamos quando o projeto foi aprovado, dividido em pedaços de execução, aí a gente entrava para a execução. O senhor sabe se houve aprovação pelo Conselho de Administração e pela diretoria executiva da Petrobras na criação da obra Gazeni e da empresa transportadora Gazeni? Olha, eu não participei dessa decisão, mas com certeza sim, que isso é objeto de decisão de conselho e diretoria executiva. O senhor sabe qual foi a participação da senhora Garça Foster nessa criação? Eu não sei responder, desculpa. O senhor sabe quem foram os responsáveis pela idealização das sociedades de propósito específico e empresas de fachada, no caso Gazeni? Eu não sei responder.